Boa tarde, crianças. Hoje a nossa aulinha será de ciências. Então, vamos para o capítulo 10. Eu vou falar hoje sobre o corpo humano, certo? Então, tem na página 192, que é essa daqui, e a 193, que a Tia vai mostrar para vocês. Ó. Pelos cobrindo o corpo, essa é uma das características dos mamíferos, como os seres humanos, e que podemos observar a olho nu. Mas e se pudéssemos observar todas as estruturas que formam o corpo humano, até mesmo aquelas que são tão pequenas que não podemos enxergá-las a olho nu? Aqui essa imagem foi obtida de uma parte do corpo humano colorizada por computador e ampliada cerca de 5.000 vezes. Por isso que deu para enxergar, né? Mas elas são bem minúsculas. Na próxima página tem assim, na 194. Conhecendo o corpo humano. Aí tem assim, ó. Na primeira questão. Observe a parte superior da mão, né? Que é essa aqui, ó. Superior. Deixa eu colocar o lápis. Ó, né? Superior da mão. O que você observa? Então, você olhar para sua mão, a parte superior, você vai observar o quê? Tem o quê, né? Então, ele tá colocando algumas coisas aí embaixo, né? Que você vai perceber o quê? A sua pele, né? Pelos, os vasos sanguíneos, né? Sob a pele, presença de pintas, entre outras características. Pintas são aqueles sinaizinhos que tem pessoas que tem, né? Na mão, umas pintinhas, né? Aí, olha só. Mas pra gente se aprofundar mais, ainda para ver melhor, isso aí a gente precisaria de quê? De uma lupa, do microscópio, que é um aparelho que vê as coisas bem minúsculas mesmo, certo? Olha, o microscópio é um equipamento que permite ampliar, aumentar de tamanho a imagem do que está sendo observada. É para isso que serve o microscópio, certo? Ao observar a olho nu parte da pele de sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem. A. No entanto, ao observar a pele de sua mão com auxílio da lupa ou do microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante à imagem B e C, respectivamente. Então, olha só. Isso aí é para vocês refletirem sobre o fato de que o corpo humano é formado por diferentes estruturas, muitas das quais não enxergamos a olho nu. Com o auxílio desses instrumentos de ampliação, seria possível observar ranhuras na pele, os pontos de inserção dos pelos e com o microscópio as células que compõem o tecido epitelial. Aí você tem três imagens aí, que tá no livrinho de vocês, que é A, B e C. A A tem assim, pele da mão observada a olho nu. A B, pele da mão observada com auxílio da lupa, de uma lupa. E a C, pele da mão, imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 60 vezes. Então, eles tiveram que ampliar 60 vezes para poder ver a imagem da letra C. Se você observar, cada uma se aprofunda mais para a imagem da pele. O que tem na nossa pele mesmo, realmente o que tem. Então, para isso, a olho nu, você só vai observar aqui, né? Ó, tá vendo? Você tá olhando a sua pele, os pelos que tem na mão. Tem gente que tem pelo na mão, não é? Aquelas pintinhas, como a tia já falou anteriormente e tal. Mas se você colocar uma lupa para você enxergar o que tem realmente, ou um microscópio, você vai enxergar muito mais, certo? O que realmente tem, assim, na sua pele. Olha as imagens, que é muito interessante. Aí tem assim. Como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas estão organizadas e atuam de maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Aí tem assim, do que você acha que é formado o corpo humano?
Neste capítulo, faremos uma viagem ao interior do corpo humano para entendermos como ele é organizado, certo? Na próxima página tem assim. Veja a seguir a organização do corpo humano. O corpo humano é um organismo formado por diferentes sistemas, como sistemas respiratório, digestório e nervoso. Vocês estão vendo aí um menininho, né? Um menino, um garoto, o que tem assim, organismo. Aí tem uma setinha, você tem que seguir a setinha, né? Para ver o que ele está mostrando. Aí tem assim, cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Aí tem uma representação do sistema digestório humano, ó. Tem aqui, né, o garotinho, o corpo humano, ó, o ser humano, e aqui o sistema digestório, que tá mostrando aqui. Aí temos assim, vou direto à setinha, certo? A tia tá seguindo a setinha. Os órgãos são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos, formadas por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Aí tem a representação aqui do estômago humano. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõem o estômago. Aí também tem uma representação do tecido epitelial da parede interna, por dentro, né, do estômago humano. Aí a outra setinha tem assim, representação da célula do tecido epitelial da parede interna do estômago humano. Aí tem assim, as células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência de vida. Então, tudo isso tem aqui, ó, tudo organizadozinho no livro de vocês. Só é vocês seguirem a setinha. Tá vendo? Ó, começando por aqui. Aí você vai aqui, tá falando do sistema digestório. Aí você tá vendo aqui o estômago que eles fizeram. Ó, tá vendo? Aí vai pra essa outra parte. Aí só seguir a setinha até chegar nessa, certo? Então, ele fez o que aqui, ó? O ser humano, a representação do estômago, do sistema digestório, né, ó. Aí depois ele colocou aqui, ó, os órgãos, né? Aí aqui ele colocou o estômago, que é essa parte aqui. E depois aqui ele colocou os tecidos e por último aqui as células. Vai seguir a setinha de cada um, certo? Isso aí para vocês entenderem um pouco mais, né? E depois conhecerem o corpo humano. Aí tem assim na outra página. Vamos continuar nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos níveis de organização do organismo humano, certo? Aí tem assim, células. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Janssen, creio que eu que seja esse nome, né? 1534 a 1592, Zacharias Janssen, 1580 a 1638, desenvolveram o primeiro microscópio. Então, foram eles que desenvolveram o primeiro microscópio, certo? Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke para observar um pedaço de cortiça, certo? Lá embaixo tem o significado de cortiça, certo? Que é um tipo de tecido encontrado em plantas. Hooke, não sei, Hooke, quem sabe decifrar se sente em inglês, né? Tem que ser professora de inglês, estou lendo como tá aqui. Observou que esse material apresentava pequenos compartimentos aos quais deu o nome de células. Eles, né? Aí tem pedaços de cortiça observado por eles com auxílio de um microscópio. Então, ele teve que usar um microscópio, tá vendo? Novamente, né? Pra repararem aqui, ó. Eles queriam ver bem detalhadamente.
Aí tem assim, você acha que as células que o compõem o corpo humano são todas iguais? Então, aqui, o objetivo é levantar o conhecimento prévio de vocês, né? A respeito das células, certo? Então, as células não são todas iguais, minha gente. Certo? Não são todas iguais. O tipo de célula varia de acordo com o papel que ela exerce no organismo. Então, as células não são todas iguais, dependendo do organismo de cada um, certo? Depende disso. As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo. Veja 2 exemplos. Então, nós temos a hemácia. Logo abaixo tem a representação da hemácia. É uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. O neurônio é uma das células que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo do corpo humano, certo? Aí embaixo tem representação de um neurônio. Olha só que interessante, tá vendo? Nós temos a hemácias e o neurônio aqui embaixo. Ó, aqui e aqui. Estão vendo? Bem interessante. Só que para isso eles fazem bem maior, né? Para vocês entenderem o que é cada um. Aí tem assim. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica. As plantas também são seres vivos e, por isso, também são formadas por células. Veja abaixo a representação da estrutura básica de uma célula animal e a estrutura básica de uma célula vegetal. Então, nós temos assim, ó. Olha, antes da tia prosseguir, as hemácias humanas não apresentam núcleo, ou seja, são anucleadas. Aí tem célula animal e célula vegetal. Aí nós temos o núcleo, né, que tá logo aí embaixo, membrana plasmática, ó, eu vou botar aqui pra vocês verem. Ó, nós temos o núcleo, né, que tem uma setinha mostrando. Temos a membrana plasmática, também tem a setinha. Aí nós vamos aqui para debaixo, ó, para baixo, que tem citoplasma. Todos eles tá mostrando o que é. Aí tem célula vegetal. Aqui é de um animal e aqui de um vegetal, de uma planta. Aí tem a membrana plasmática, certo? Tem a parede celular, tem o núcleo e tem o citoplasma, certo? Um é do animal e outro é do vegetal, certo? Aí tem assim, membrana plasmática, fina camada que envolve a célula externamente. Essa membrana controla a entrada e a saída de materiais na célula. O citoplasma, material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas, que realizam as atividades celulares. O núcleo coordena todas as atividades da célula. A parede celular é a camada rígida que ajuda a proteger e manter o formato da célula. Ao longo dos anos, os microscópios foram aperfeiçoados, possibilitando ao ser humano observar estruturas cada vez menores, como as encontradas no interior das células. Aí vocês vão ver o que é um microscópio eletrônico. Esse equipamento permite ampliar, aumentar as imagens até cerca de 300.000 vezes. Então, olha só, é muito interessante, né? Olha só. O microscópio aqui embaixo, tá vendo, ó? Eletrônico, esse. Que vocês estão aí observando e olhando o que é, para vocês saberem o que é um microscópio, para vocês saberem o que é uma lupa. Lupa, acho que vocês já sabem, né? Então, isso aí é conteúdo de ciência sobre o conhecimento do corpo humano. A gente vai conhecer aos poucos, né, o que é cada pedacinho, cada coisinha dessa, certo?